Olá, que bom que você está aqui hoje. Nessa oficina, nós vamos compartilhar sobre como organizar as finanças de uma forma próspera e o dinheiro e usá-lo de maneira abundante na sua vida, removendo medos, travas, dívidas. Então, vamos lá. Estão animadas para esse momento? Me contem. Hoje eu quero trazer para vocês uma visão diferente, talvez, do que você já viu até aqui. Para quem não me conhece, eu sou Maia Oliveira. Eu me tornei educadora financeira em 2020 e depois atrelei os conhecimentos da educação financeira às terapias integrativas. Hoje, o foco do meu trabalho é auxiliar mulheres a mudarem a sua visão e realidade financeira, a sua visão e realidade nos relacionamentos, removendo inseguranças, removendo feridas emocionais que as colocam em lugares de sofrimento, de dor e assim por diante. E isso tem muito a ver com a minha história. Eu, desde muito nova, precisei aprender a lidar com a questão financeira. Eu comecei a trabalhar com 13 anos e só que sempre eu carreguei muitas crenças e eu fui entendendo isso ao longo da minha vida e fui ressignificando. E isso me permitiu mudar totalmente a minha vida, porque o dinheiro ele é uma extensão da nossa energia. Então, quando eu olho para ele com emoções negativas, eu vivo uma experiência negativa. Mas quando eu escolho olhar para ele com uma visão próspera, ampla, abundante, eu também crio mais abundância na minha vida. Hoje, se você vive um trabalho, por exemplo, em que você se doa demais, se cansa, vive exausta, o seu dinheiro nunca sobra, é muito possível que você esteja tendo uma experiência de escassez na sua vida, em que você não está conseguindo balancear coisas que te façam bem no uso desse dinheiro. Ou se você se relaciona com uma pessoa, se você tem um casamento, um relacionamento, e dentro dele o problema também é o dinheiro, existe também aí algum desbalanço energético, algum desequilíbrio nessa relação, que pode ser olhada, que pode ser ampliada e que pode ser reequilibrada olhando para isso. Por ser um reflexo da nossa energia, ele acaba refletindo as nossas emoções. Então, é muito sobre olhar para dentro e ver como está o seu estado emocional para poder mudar essa realidade fora. Então, para isso, eu vou colocar aqui para gente uma parte de um e-book que eu deixei preparado para vocês. Ele vai ser disponibilizado completo para quem quiser depois na plataforma, por um valor simbólico. E aqui eu vou trazer 5 passos de leis do uso do dinheiro. Esse autor que eu vou citar aqui, o Gary Dillis, ele é reconhecido mundialmente por falar sobre prosperidade para as pessoas e auxiliou milhares de famílias. E essa visão eu vou trazer para vocês hoje. E ela faz muito sentido e logo vocês vão entender por quê. Então, vamos lá. Só vou compartilhar aqui. Ok. Então, as 12 leis no uso do dinheiro. Aqui eu vou trazer para vocês hoje 5 primeiras, tá? As 5 primeiras. Por que é tão interessante a gente olhar para isso, né? Porque, por exemplo, no caso aqui de nós, maioria aí mulheres, quando a gente prioriza na nossa vida algo muito mais do que as outras coisas, ou seja, quando eu desequilibro ali alguma situação, eu estou refletindo, eu estou mostrando, né, para mim mesma
que eu tô dando essa prioridade na minha vida e deixando algumas coisas de lado, que talvez essas coisas sejam importantes. E eu, por algum motivo, por alguma crença, esteja desmerecendo ela. Por isso é importante trazer essa visão e poder trazer esse equilíbrio. Então, né, a primeira lei no uso do dinheiro para você poder se tornar uma mulher próspera e para você poder se sentir segura com ele, como esse autor traz, é de você poder registrar como você usa o dinheiro. Isso quer dizer o quê? Dentro das nossas finanças, existem 7 pontos aí, né, da prosperidade, como ele chama assim. Outros autores chamam de maneiras diferentes, tá? Mas, basicamente, é para a gente olhar para os nossos gastos, para as nossas despesas, considerando um certo equilíbrio. No sentido de que, por exemplo, sobre os seus gastos para sobreviver, né? Aquilo que se você não tiver, você pode ficar sem uma moradia, sem um alimento, né? Isso são gastos regulares. Então, por exemplo, seu aluguel, ou se você tem sua casa, se você tem uma despesa de pagar um imóvel, isso é um gasto regular. Todas as despesas da casa são gastos regulares. Supermercado é um gasto regular. Se você tem um carro que você utiliza no dia a dia, você também tem um gasto regular. Escola das crianças, isso são gastos regulares. Ele aponta para a gente que esses gastos não podem ultrapassar 50%. Na verdade, no máximo 55%. Para que você consiga viver outras coisas na sua vida também. Acontece que, se a gente for olhar para a realidade, né? A realidade do brasileiro, a maioria das pessoas, a maioria exorbitante, ela não ganha, na verdade, para sobreviver, para esses itens que eu citei, né? Ou o dinheiro acaba todo indo para isso. Por isso que é importante a gente trabalhar nossa mentalidade e não se limitar a esta realidade atual da situação, se isso for uma realidade para você, né? Mas pensar em como expandir isso, em como poder gerar mais dinheiro, em como poder melhorar de vida. E olhar também as prioridades que você está vivendo nesse momento, né? Então, eu te convido a começar a trazer essa reflexão. E se você quiser, enquanto eu vou trazendo aqui para você, você pode pegar um papel, pode pegar uma caneta e pode anotar todas as despesas que você tem no seu mês. Vai colocando no papel ali o nome delas, por exemplo, o gás, a energia, a internet. Vai colocando o valor e vai classificando conforme eu vou citar aqui para você, tá? Depois, então é como uma pizza. A gente tem metade dela que vai ser direcionada na nossa vida regularmente para despesas essenciais, para gastos regulares, tá? No teu mês. E aí você tem outras possibilidades maravilhosas para se sentir bem, né? Que são muito importantes de serem colocadas aí no seu orçamento, que são eles o consumo criativo. Então, o consumo criativo ele é um gasto com lazer, com coisinhas fofinhas, gostosas para você, coisinhas agrados para você, sabe? Imagina que você, que o seu marido, que a sua companheira, que vocês trabalham, se dedicam, né, sempre ali o mês todo. E no final do mês, imagina se você só paga a conta e fala, meu Deus, eu não tenho para nada e tudo. Isso acaba que vai desanimando, vai criando sensações, emoções que não são legais. A vida é muito, não é isso. A vida não é só isso, né, gente? Isso é uma sobrevivência, mas a gente precisa pensar em expandir. Nós somos seres de luz que estamos aqui para expandir. Então a gente pode olhar para a nossa vida de uma forma muito maior, de uma forma muito mais ampla, muito mais feliz, né? Então o consumo criativo é isso. São coisinhas, agrados, coisas legais, coisas gostosas para você. Aquilo que você gosta, sabe? Uma roupa que você está com vontade de comprar para você fazer um passeio, é para isso. E ali ele é colocado ali para você direcionar 10%, tá? Da renda total. Vamos supor que sua renda total seja 10 mil reais. Então, seria você direcionar R$ 1.000 para esse consumo criativo. Aí você pode falar, mas é pouco.
tá? Aí eu vou te explicar um pouco mais sobre os demais, né? Mas já te adianto que o que você pode fazer? Você pode somar durante alguns meses para realizar alguma coisa dentro desse consumo criativo, se esse valor ele não é suficiente para você, né? Ou você pode reequilibrar com os demais, mas lembrando que isso não pode ser a longo prazo, sempre o seu consumo criativo está muito maior do que os outros, porque aí você vai desregular algumas outras áreas, talvez, da sua vida, né? Se elas ainda não estiverem ali com o básico já preenchido. Aí a gente vai depois para 10% em estudos. O que significa mais esses 10% em estudo? A parte de investimento em capital intelectual. Porque quanto mais inteligente você se torna, mais você amplia as possibilidades na sua vida. Então é por isso que investir em estudos é uma das coisas que os autores, né, mundiais colocam dentro do seu orçamento, dentro da sua educação financeira, para que você possa criar novas possibilidades, para que você possa expandir sua renda, possa mudar de realidade, né? Esse estudo é diferente de um estudo da escola das crianças, por exemplo, tá? Ele é direcionado à expansão do teu capital, do teu conhecimento, para você poder fazer mais dinheiro. Aí vem a reserva de tranquilidade. Muitas pessoas chamam de reserva de emergência, mas aqui a gente não quer botar medo, aqui a gente quer trazer expansão. Então, por isso, reserva da tranquilidade. Ou você pode chamar também de reserva da paz. Essa reserva, ela é indicada que você separe mensalmente aí 10% para construir essa reserva para você, tá? Existe lá um cálculo, um valor para você fazer, sim, de 3 a 6 vezes tua despesa básica mensal. É um fato a ser avaliado aí mais individualmente para entender a realidade de cada um, né? Até porque isso é diferente para uma pessoa que tem um emprego fixo, para uma pessoa que é empreendedora. Então, é um pouco diferente para cada um, mas para você estar olhando e mensalmente estar fazendo essa reserva. Ela pode servir eventualmente para uma despesa que você tenha médica, ela pode servir para um investimento que surgiu interessante e aí você sente que é o momento, você tem a possibilidade e você vai lá e faz, tá? É para isso que ela serve, algum curso, alguma coisa que vai te agregar. 10% depois para independência financeira. O que seria independência financeira? Seria pensar no longo prazo. Longo prazo, aposentadoria, tá? Então, é você construir uma renda e aqui olhar para investimento, né? Para você ter no futuro uma renda passiva, como se o seu dinheiro te pagasse depois lá na frente um salário, sem você precisar mexer nele. Existem várias possibilidades ótimas hoje em dia para você fazer isso. E é possível, né, abordar aí estratégias super importantes para você estar fazendo isso. E não pensar em depender somente de governo, porque a gente não sabe como que vai ser a aposentadoria para quem vai, por exemplo, se aposentar daqui 10, 20 anos, as coisas vão mudando muito com o tempo. Então, é você adquirir esse protagonismo e essa responsabilidade sobre suas finanças, né? Sobre sua vida futura, sobre sua velhice e cuidar disso. E depois 10% para sonhos. Então, aquele carro que você quer trocar, aquela viagem que você quer fazer, você pode, né? É recomendado que você separe 10% aí para realizar sonhos, para sonhar com coisas novas para você, tá? Você pode, como eu falei também, mudar de um ali para o outro, por exemplo, guardar mais para sonhos do que para investir mensalmente, né, em algum estudo, em alguma coisa. Você mesma cria ali e se balanceia com relação a isso. E aí você pode colocar isso numa planilha, né? Eu tenho uma planilha que eu vou disponibilizar para quem quiser adquirir depois, num modelo premium aqui da apresentação, tá? Ela tem todos os cálculos para você já colocar o valor que você gasta no mês e ela já faz o cálculo automático para saber quantos por cento que você está tendo em cada área dessa da sua vida. Então, você pode lançar lá e aí você vai saber quantos por cento da sua renda, da sua família você está tendo de gastos regulares, quanto que você está tendo de consumo criativo e assim por diante. E aí você pode olhar como está essa distribuição na sua vida hoje, né? Fazer esse acompanhamento mensal. Antes mesmo de você pagar as contas, você vê como está essa distribuição. E se você vê que tem excesso em alguma área, você consegue redistribuir
você consegue fazer essa mudança e isso impacta no seu bem-estar. Porque se você, mulher, se você não está se cuidando hoje, se você não investe em você, é muito provável que você não esteja 100% alegre com você, satisfeita com você, né? Então, se você, por exemplo, investe muito em conhecimento e nunca olha para sua autoimagem e não cuida do teu corpo, não cuida de você, não cuida do teu corpo físico, né? Da tua aparência, que faz sim você se sentir bem, isso impacta na sua autoestima e isso acaba impactando na sua vida financeira. Ou se você está no momento vivendo somente tendo ali gastos regulares, então olha para isso, né? O que é possível para mudar essa relação, essa situação, o que você pode olhar e transformar ali para que isso mude, para que isso te traga dignidade mesmo, merecimento financeiro, né? E que você possa reduzir aquilo que está em excesso e expandir aquilo que ainda não tem. Então eu trago para você que você traga essa reflexão para o seu momento de hoje, tá? Depois, o segundo passo, que é muito importante, confie nos seus sentimentos quando você se confrontar com uma decisão de gastos. Como você pode fazer isso? Primeiro, nunca tomar decisões impulsivas, né? Nunca comprar na hora algo que te ofereceram e ali você nem sabe se está precisando mesmo, você nem tinha pensado antes e já vai adotar isso. Então, primeiramente, traga. Deixa eu só voltar aqui a tela. Vamos lá. Vou colocar aqui para vocês só um pouquinho. Vamos voltar aqui. Opa. Compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver como é que tá aqui. Ok. Deixa eu ver. Apresentando o compartilhamento da janela do navegador. Vamos lá. Eu espero que esteja mostrando aqui para vocês. Ok. Então, como eu estava trazendo, né? Como você pode identificar se uma despesa vale a pena ou não em relação aos seus sentimentos, sentindo o seu corpo. Então, traga para você, no momento de uma decisão financeira, sentir se seu corpo ele está se sentindo leve, tranquilo, ou se ele está com medo, se ele se enrijece, se você sente uma dúvida interna. Quando você tem essa sensação de enrijecimento, de se encolher, é o seu corpo dizendo não, por algum motivo, né? Ou porque talvez não seja a melhor decisão, ou porque você pode ter uma crença limitante em relação à situação, ao convite, ao investimento, que você não dá essa permissão interna para fazer acontecer isso. Então, sente o seu corpo. E aí, avalia com calma depois o porquê isso está acontecendo, se você perceber que é uma crença, né? E que não é só o seu corpo dizendo não. Traga esse exercício aí de presença, essa respiração para você poder perceber, tá? Uma terceira indicação, um terceiro passo que o autor traz é de você sempre gastar o dinheiro com o senso de que ele é um meio de troca, sabendo muito bem que o que você está recebendo é uma troca. Então, por exemplo, vamos pagar uma conta de casa. Aí você vai lá e paga, ai, que caro que tá isso, nossa, e meu Deus, não sei o quê. Ok, mas reflete, né? Vamos supor que foi sua despesa de luz, que veio elevada a mais do que você está acostumado. Mas por que isso aconteceu? Agradeça, né, por você ter a condição de pagar por esse valor a mais. Então, sempre agradeça pela troca, porque você tem condição, porque os bens te serviram ali para isso, né? Para que você pudesse ter esse consumo. Então, é sempre uma troca. Um restaurante que você vai, você está tendo uma troca ali. Nunca é algo de uma mão só, né?
As pessoas, elas trocam com você nos trabalhos, nos serviços que você realiza, é sempre uma troca. Então, é sobre aprender e honrar muito, né, esse uso com consciência. Quando você investe em aprender algo novo, olha, saiba que o dinheiro vai te trazer conhecimento. Então, é uma troca, né? Quando você compra uma comida, perceba o prazer em saborear. Então, traga essa consciência de sempre saber que você está trocando, né? Que você não está somente pagando por algo como se as pessoas te devessem para você, mas sim que você está recebendo, você está trocando e abençoa isso. Aí a gente vai para a parte de equilibrar as suas despesas necessárias com gastos descartáveis. Aqui é sobre a roda ali que eu apresentei para vocês de equilíbrio financeiro, né? Tá até aqui com a logo da empresa de consultoria. Hoje são poucos clientes aí que eu ainda trago para essa área de consultoria, né? Mais prática, sim, por direcionar mais para esse olhar de destrave mesmo. Mas a gente também atua dessa forma quando é necessário, olhando para a prática mesmo, para mudanças ali práticas do dinheiro, tá? Dentro desse olhar de orçamento, da educação financeira. Desfrutar prosperamente vai te dar mais. Ao invés de você pensar, então, como eu posso ganhar mais dinheiro, pense como eu posso ter mais diversão e prazer com o meu dinheiro. Então, é sobre trazer aquele olhar de criança. Isso torna o processo mais leve, mais divertido e faz com que você realmente consiga acessar níveis de prosperidade e de merecimento maiores, né? Quando tem um processo de, vamos supor, no trabalho, que tudo está muito maçante, está muito pesado, você está vivendo escassez, você não está vivendo levezas, né? Então, seu corpo sente isso. Tenho certeza que se você viveu já uma situação assim, você percebeu que o cansaço ele era muito maior. Enfim, né? Então, como você pode mudar isso é refletindo. Como eu posso ter mais diversão e prazer com o meu dinheiro? Então, como que eu posso criar mais diversão no meu trabalho? Como que eu posso criar mais diversão ao organizar as minhas finanças? Como que eu posso criar mais diversão a viver o meu dinheiro? Claro, levando em consideração as minhas responsabilidades, mas criando diversão, são pequenas coisas. Às vezes você pode ter um pensamento, olha, eu não posso comprar tal livro porque ele está muito caro. Ok, mas qual seria uma possibilidade agora para você ter? Será que se você comprasse uma versão online, por exemplo, seria mais interessante? Você já poderia acessar? Se você deseja ter um bem que ele custa 10 vezes o que você pode, e você fala, eu não posso, certo? Então você tem duas opções. Ou você tem a opção de esperar e investir, juntar para isso acontecer, ou você pode ver um paliativo que já te ajude no momento, até você conseguir o próximo, né? Então é sobre você ter essa viradinha de chave em relação à mentalidade. E o último aqui agora, né? Experimente o seu dinheiro como um evento atual, ao invés de um futuro perseguidor. Então, ele traz, né? Você merece viver agora. Guardar dinheiro somente para sua velhice garantirá que você envelhecerá. É sobre o equilíbrio. É sobre você ter o seu futuro, mas é sobre você viver bem o seu presente enquanto você constrói o seu futuro também. É por isso que a gente trabalha aqui com esse olhar, né, de equilíbrio para você poder viver com o seu dinheiro, para você trazer essa experiência de leveza para o seu dia a dia. E então, vou interromper o compartilhamento. É por isso que a gente olha para o nosso dinheiro como extensão das nossas emoções. Então, eu te convido a fazer essa reflexão, né? Se você hoje gasta somente com dívidas ou somente com estudos, por exemplo, somente com uma área da sua vida, as outras ficam em defasagem ali. E isso com certeza não vai gerar bem-estar para você a longo prazo. Como eu disse, se você vive isso sempre, 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 se não é uma coisa de um momento ali, né? Então, priorizar, sim, e colocar no teu orçamento, principalmente lá os gastos sobre o consumo criativo, para você trazer coisas para você também, né? O desfrute para você é muito importante. São pequenas atitudes que trazem merecimento,
E isso é muito lindo, ver essa transformação quando isso acontece, né? E eu quero trazer algumas reflexões para você em relação a isso, para te ajudar aqui a expandir o seu nível de merecimento nesse momento e para você pontuar como que tá isso, tá? Então, primeira pergunta que eu trago aqui para você hoje: como está a sua gaveta de calcinhas? Qual é a qualidade das tuas calcinhas hoje? Você usa calcinhas rasgadas, velhas? Olha a imagem que você, olha a informação que você passa para o universo, né? De que você merece coisas velhas, coisas vencidas já, muito, né? Que já passaram do tempo. Então, reflete sobre isso. Ou suas calcinhas estão novas, você sempre cuida de ter isso novo, né? De cuidar, de olhar para isso de verdade. Esse é um cuidado que você tem com você. Então, o dinheiro está refletindo hoje como você se trata. Então, eu acredito que virou uma chave aí, né? Como são as suas roupas? Há quanto tempo faz que você não compra uma roupa? Você está contente com as suas roupas hoje? Como é isso para você, né? Como está esse nível de merecimento? Como você se sente em relação a isso? E o que que você pode fazer de pequenas mudanças hoje? Você já pode fazer agora. Se você fala assim, eu não posso comprar roupa agora, não estou contente, mas não posso comprar agora. E aí você tem possibilidades, né? Você pode trocar, né? Existe a economia circular, a moda de brechós, de bons brechós, em que você pode vender algumas peças e pode comprar outras, por exemplo. É uma forma, né? Existem muitas possibilidades e existe também a organização, o planejamento de você planejar por alguns meses para renovar esse guarda-roupa, se fizer sentido para você, se for o seu momento. Mas olhar para isso, né? Olhar para a qualidade daquilo que você se veste também. Não precisa ser caro, mas é ser cuidadoso. Isso tem a ver com o nosso feminino, né? O feminino é o cuidado, é o nutrir. Então é sobre você se nutrir para você poder estar bem. Como você tem se cuidado? Primeiro, você tem se cuidado, né? Itens básicos que você pode utilizar, que você tem no seu dia a dia para você se sentir bem na sua alimentação, no seu corpo, na sua pele. São coisas básicas. Então você pode listar tudo aquilo que você pretende investir para você, né? E começar a trazer para esse equilíbrio financeiro essas coisas, né? Então, como você está se sentindo hoje, depois dessa reflexão? A forma como hoje o seu dinheiro está distribuído, ele está refletindo a forma e aquilo que você prioriza na sua vida, né? Então, como estão essas prioridades hoje? E quais áreas você percebeu até aqui que elas estão em excesso? E quais você sente que estão faltando? E você gostaria de trazer, preenchê-las melhor? Você pode, né, a partir dessa ferramenta que eu te apresentei hoje, desse gráfico de equilíbrio financeiro, começar a fazer isso. Isso vai garantir muito mais qualidade nas suas emoções, quando você manda essa resposta, né, de que você se cuida, de que você se ama, de que você se nutre. Isso começa a mudar até o seu estado emocional e muda muito, porque tem a ver com a autoimagem. E isso reflete no seu sucesso financeiro e no seu sucesso profissional, relacional, tudo muda. Quando você muda um pontinho, você muda tudo, né? Então essa entrega que eu queria trazer aqui para você hoje. Eu espero que tenha sido uma contribuição para você e que a partir dela você aqui traga um exercício agora de listar todas as suas despesas mensais e categorizar eles, conforme eu trouxe lá para você, de gastos essenciais, regulares, né? De sonhos, de independência financeira, de reserva da paz, de estudos, de consumo criativo, como eu chamei lá, que você traga, que você liste todas as suas despesas, tudo que você tem aí, você lembrar no seu cartão, todas as coisas que você tem gasto hoje, não é cartão de crédito, é o que está dentro do cartão de crédito, o que é cada coisa que está no cartão. E categorize para você perceber como tá.
E também traga a sua lista de merecimento com tudo aquilo que você quer incluir para você, no seu autocuidado, o que você sente que você quer incluir, né, para você poder se sentir melhor, maior e mais feliz hoje. Eu espero que você faça por você isso e que você inclua, né, dentro daquele equilíbrio financeiro para você começar a ver pequenas mudanças e mudanças maravilhosas. Se você quiser ter acesso à planilha para poder lançar todas as despesas e já ver aquela distribuição e ter um controle ali, um cuidado mensal com a tua organização, com o teu dinheiro, eu vou deixar disponível por um valor simbólico, junto do e-book, tá? Para você poder acessar, junto da gravação também. E também vou disponibilizar uma ferramenta para você avaliar como está o seu momento de vida atual, que áreas você tem ali que estão legais e quais áreas você sente que quer trazer um equilíbrio para você poder traçar um plano de mudança para o seu 2026. E também para você poder fazer a cocriação dos seus sonhos para o próximo ano. Então, vou disponibilizar uma aula para isso também. Você vai estar recebendo aí como bônus, tá?